Olá, pessoal, começando, eita, nós quase que eu derrubo aqui o telefone, começando mais um M. O seu programa tá rindo, né, Márcio? O seu programa de empreendedorismo. Empreendedorismo, marketing, entretenimento aqui no YouTube, sempre propondo análise e reflexões com muito conteúdo e bom humor. E hoje temos um retorno à casa, um retorno. Já não é réu primário, é reincidente. Reincidente, nosso grande amigo Marcelo Brum, que está retornando depois de pedidos. Inclusive, vou passar a palavra para o Davi, porque o Davi é que faz essa parte aí dos comentários, que pede dislike no manual do YouTuber, mas eu já falo que foi um dos programas de maior, se não foi o de maior audiência, e com engajamento também muito legal. Davi? É verdade. Foi o nosso primeiro programa a bater uma marca ali de 3.800, quase 4.000 visualizações, fora o engajamento. O pessoal adora o Brum, muita gente comentando, muita gente pedindo de volta, e nós atendemos a nossa audiência, as pessoas que se inscrevem no canal e acionam aqui o sininho das notificações. Vocês pediram o Brum, o Brasil está uma maluquice, o Brum veio, mas o Brasil não consertou. O Brasil precisa de mais Brum, então vocês que querem saber quais são as soluções que o Brum vai dar para o Brasil, fica ligado aqui. E para você que não viu o outro programa, acompanhe a gente aqui. Não se iluda, o Brum ele não é somente um rostinho bonito na internet. Ele tem muito conteúdo e ele vai compartilhar com a gente hoje, não é mesmo, Márcio? Conta aí. É verdade, meu amigo. E vou dizer uma coisa para vocês, orgulhoso da nossa audiência, hein? Eu que criticava, que agredia a audiência, né? Fazendo aí, indo na contramão do marketing. Hoje eu estou feliz que a galera está se inscrevendo, está ativando o sininho, está dando like. Vocês são os amores. Eu adoro vocês. E olha, eu vou passar aqui, melhor do que vocês. Só a presença de vocês pedindo o retorno do Brum, porque se não fossem vocês, os seus pedidos, talvez ele ficasse, ninguém viu, ninguém curtiu, não vou voltar não, vou fazer outra coisa, né? Mas não, o cara está aqui por causa de vocês. Então vou deixar aqui passar a bola para o nosso âncora, eu sei que ele tem um roteiro incrível aí para nosso papo de hoje. E, meu amigo, por favor, nos conduza nesse momento maravilhoso. Vamos lá, gente. Vamos lá, Brum, seja bem-vindo. Bom professor, autor, empresário, executivo de várias multinacionais. Bom, para quem não sabe, o homem tem um currículo extenso e hoje eu não vou falar esse currículo não, como ele é reincidente, o currículo está lá no outro programa, quem quiser, corre lá atrás, bate o nome dele no Google. IBM, Xerox, sei lá, Coca-Cola, um monte de empresa multinacional. O homem é fera, é Harvard, MIT, sei lá o quê. O fato é o seguinte, Brum, eu te fiz uma pergunta no programa passado, e o que mudou da pergunta? Primeiro o que eu falei para você, como vender em tempo de quarentena, para a gente não ficar no looping, eu falei contigo também assim, se eu não me engano, me fugiu a pergunta agora. Me ajuda aí, meus amigos. Então, esse era o cara que conduzia a pandemia ou economia? Isso, que mata mais, pandemia e economia. Obrigado, viu quem me salvou? Exatamente. A sua resposta continua sendo a mesma, Brum? Não, mudou. O professor ele já está pedindo cola já na primeira pergunta, o professor. Na verdade, gente, primeiro, é um prazer estar retornando aqui. Me sinto bastante motivado. Meu problema sempre é agenda, tempo, horário, mas os meus 3 amigos aqui, fiquei muito feliz pela repercussão, fico feliz, vejo todos os programas do canal, revejo até alguns. Eu acho que essa audiência é crescente, como eu falei da primeira vez. Eu acho que o formato, né, essa criatividade, espontaneidade, é que faz o sucesso desse programa. Eu me sinto muito honrado de estar aqui de novo. Quando você me perguntou a primeira vez o que mata mais, se é pandemia ou economia, eu falei que o que mata mais é a burrice. Né? E se você me perguntar de novo agora, um mês quase depois, o que é que mata mais? Pandemia ou economia? Eu digo, além de burrice, cegueira. Porque agora, além de burro, a gente está cego. Né? Por quê? Naquele momento, eu chamava de burrice, o fato de que você não tem que excluir a saúde para incluir a economia
e não tem que incluir só a economia e excluir essa. Ficou provado no mundo inteiro que elas têm que caminhar juntas, porque morto não compra. É verdade. Cara que está no CTI não compra, não consome. Não consome nem internet, nem em casa. Se o cara está mal, ele não consome. Mas por que agora eu digo que além de burrice é cegueira? No último mês, o que a gente viu em termos de Brasil é diferente do que a gente viu em termos globais. Em termos globais, aqui e ali, os grandes governos viram os seus erros, potencializaram seus acertos e começa a parecer que nós vamos, no mundo, partir para uma nova ordem. A Alemanha já tem uma certa flexibilização, Itália, Espanha, a Ásia como um todo, né? Estados Unidos ainda não, a América Central ainda não. No Brasil foi o contrário. A gente já vivia a teoria da burrice. Agora, além da burrice, a gente está à deriva, a gente está cego. Eu pergunto hoje, sem bandeira política, qual é a estratégia primária básica que o Brasil tem para o combate à Covid-19? Eu não quero saber se é direita ou esquerda. Eu quero que alguma autoridade me diga assim, a estratégia que nós vamos traçar a partir de agora para combater o coronavírus é essa, com os hospitais de campanha, nós estamos fazendo isso no Sudeste, Não tem. E aí nós somos um barco à deriva. Então, além de burro, agora a gente é cego. Mas a gente não sabe para onde está indo. Para onde a gente está indo? A gente não sabe. Respondendo a sua pergunta. Eu vou só colaborar aí com as tuas palavras. A gente tem uma situação aqui que pode ser burrice, cegueira e maluquice ao mesmo tempo. Eu vou pegar o exemplo aqui de Minas, né? A gente tem um governo federal... Bom exemplo de Minas. Bom exemplo, que dá alguns direcionamentos. O governo federal. Eu não estou também fazendo nenhum juízo de valor dos direcionamentos, tá? Eu estou dizendo o que está acontecendo. Aí dá um direcionamento para, sei lá, abrir determinado tipo de negócio, enfim. O governador flexibiliza também algumas áreas, mas não todas, e algumas contrárias ao que o governo federal pediu para flexibilizar. O prefeito, então, já não concorda com o que o presidente falou, o que o governador falou, não flexibiliza nada, ou flexibiliza alguma coisa ou outra que não aquelas outras flexibilizadas por esses dois agentes. Mas o juiz de primeira instância diz que não pode flexibilizar nada, que ia naquele lugar ali que ele determinou, e enfim, nada do que o prefeito, governador, presidente, seja lá quem for, determinou pode ser feito. Ou seja, vivemos numa suruba. E aí, o que faz também? Como é que a gente resolve esse problema? Tá muito louco, cara. Além da informação estar completamente desencontrada, o Brasil parece que como instituição, como organização, perdeu completamente o rumo. Então, Minas Gerais, para mim, é um caso emblemático e a gente tem que estudar como um case do que não se fazer numa democracia, né? Você sabe qual é a figura de linguagem que eu tenho pensado em usar? Imagina o seguinte, nós, eu, vocês, todo mundo que está nos assistindo nesse momento, a gente é convidado para ir para um salão. Aí a gente vai todo mundo para esse salão, tá todo mundo olhando, o que vai acontecer aqui? De repente apagam-se todas as luzes, botam uma venda nos nossos olhos e falam, achem a saída. É assim, o Brasil para mim hoje é isso. Tá todo mundo no salão, chegou lá todo mundo ao mesmo tempo. Vermelho, preto, azul, verde, branco, alto, magro, cachorro, periquito, papagaio. Apagam-se todas as luzes, o breu é feito, colocam todo mundo de venda e fala, achem a saída. Você vai por aqui, opa, esbarrou aí, não, é para lá. Vê se o Brasil não está assim. O Brasil está assim. E isso se reflete numa outra coisa. E é aí que eu quero chegar. Como a gente está nau sem rumo, olha o que tem acontecido. Exatamente por não ter estratégia, porque se você for ver 5 principais mídias no Brasil, vão ter 5 caras falando 15 coisas diferentes. Mas o que não é diferente? Aqui, o número de casos, o número de mortos, duplica a cada 24 horas. Nós já batemos, nós só estamos atrás da Rússia em termos de letalidade. Essa curva, se vocês verem hoje, com dados de ontem,
ela continua subindo de uma forma que a gente não sabe qual é o teto. E sabe por que a gente não sabe qual é o teto? Qual é a estratégia? A estratégia pode ser do Sandro. Vamos liberar tudo. Morre todo mundo. Não, vamos liberar só o que me interessa politicamente. Aí o Davi fala, não, nós vamos liberar só casa de massagem, sauna e cabeleireiro. Né? Ou seja, o que eu estou preocupado agora não é nem com quem está sentado na cadeira, mas eu queria que o Brasil como um todo, a sociedade, se unisse. Isso está acontecendo, de certa forma. Olha, já que vocês não têm perspectiva, nem nos dão perspectiva, o brasileiro é que vai sair dessa crise. Existem N ações sendo feitas que estão tendo mais efeito do que a ação governamental. Aqui na Barra, eu pude ver na semana passada um troço bem maluco. Eu estava fazendo alguma coisa, a minha esposa falou assim, olha o que está acontecendo aqui, perto de onde a gente mora. Tá vendo? Eu falei, o que foi? Uma menina botou um cartaz assim na Avenida das Américas. Troco máscara por comida. Ela e a mãe estavam fazendo máscara em casa e foram para o sinal, aqui muito perto de onde eu moro, na Barra, e botou assim, não ia no carro, ela estava com papel, troco máscara por comida. Aí parou um carro, ela de máscara, o que você quer? Eu quero a comida, eu estou trocando aqui, ó, tenho 100 máscaras. Em 1 hora, foi para a Globo, mais de 100 carros pararam com cesta básica, com alimento, com etc. Mas depois isso é microcosmo. Mas tem ações acontecendo no Piauí, em Recife. As pessoas é que estão se conscientizando de quais estratégias adotarem. Se depender de governo municipal, estadual ou federal, sinto muito, mas vou então concordar. Nós somos um país com burrice, cegueira e muita doideira nesse troço todo. Ou seja, a gente está sem rumo. A gente está sem rumo. É verdade. Tem uma notícia hoje, fresquinha, que após almoço com o Bolsonaro, na Isto É, Crivella diz que estuda a reabertura escalonada do Rio. Bom, eu só queria dizer o seguinte, 2 coisas. Primeiro, a cacetada que eu dei na câmera aí é porque eu estou no celular e não consegui estar no computador que geralmente eu gravo. E segundo, o branco é porque o roteiro está todo também no computador. Então, acontece de dar branco, o YouTube permite isso, permite essas falhas. E eu queria dizer o seguinte, eu fui lá aqui, ó, cadê? Vocês estão vendo aí? Aqui. Fui comprar isso aqui, que é uma placa de som USB, hoje, lá no Promo Barra, e aconteceu uma coisa interessante, porque eu combinei a pessoa, hoje tem muito negócio de drive-thru, né? Você tem nos shoppings, algumas lojas vão no carro, você paga no próprio carro, você nem sai do carro. Então, e hoje estava tendo lá uma fiscalização pessoal da fiscalização da município, né? Municipal e tal, e estava cheio de carro de polícia. Então, assim, o pessoal estava muito revoltado com o que estava acontecendo lá, que a galera quer trabalhar e queria um protocolo, né? Tipo assim, entra um de cada vez na loja ou atende você no carro. E o couro comeu lá. Quase que eu fui preso, inclusive, porque fui abordado lá por um policial dizendo que era proibido comprar isso aqui. No teu caso, a moça veio no meu carro. Do teu caso, quase foi preso porque tem cara de bandido, é outra coisa. Pode ser também, mas o cara não veio muito simpático, não. Ele não estava muito simpático. Então, assim, eu passei hoje uma experiência muito desagradável, porque primeiro você sente seu direito de ir e vir tirado. Segundo, eu estava dentro do carro, quer dizer, esse drive-thru, essa onda de atendimento drive-thru, eu não vejo. Eu estava de máscara, a pessoa nem ficou longe a beça e tal. E a pessoa tem que viver. E aí diz aqui o Haroldo, por exemplo, nossa audiência, diz aqui, o Brasil não tem povo, o Brasil tem público. E ainda paga ingresso para assistir a corrupção. É difícil, né? É complicado. Você vê que o comerciante está querendo sobreviver, está tomando iniciativa própria, está seguindo o protocolo que ele mesmo criou para ele poder também não ficar doente, se defender, e de repente aparece fiscalização, metendo a caneta em todo mundo e assustando os clientes. Que ali o cara quase falou, pô, se o senhor quer resolver na delegacia, eu falei, amigo, não estou fazendo nada. Ele falou, pô, você veio aqui, eu falei, amigo, eu não estou fazendo nada, não absolutamente nada. Logicamente que você vê que a coisa podia partir para a ignorância e eu fui embora. Mas é uma situação desagradável, né? Uma coisa que a gente está chegando
Um limiar assim dentro do que você perigoso. falou. Exatamente. Acho que a gente vive um momento muito delicado. Vou pegar aqui o que você falou e misturar um pouquinho com o que o Brum falou a respeito das pessoas, da gente ter iniciativa, né? Da sociedade se organizar e ter a iniciativa, já que a gente está num momento desgovernado, né? Então, imagina, você está num ônibus desgovernado, o motorista está brigando com o cobrador, sei lá o que pode estar acontecendo ali, e vai bater, vai cair do precipício, está ali naquela ladeira. Se a galera não acalmar, se a galera não tomar conta, não pegar a direção e falar, vamos brigar para lá que agora a gente vai dirigir isso aqui com calma, ferrou. Mas existe um problema aí, e aí eu queria jogar esse debate, porque eu acho isso gravíssimo, né? Eu sou completamente favorável ao debate. Eu levanto essa bandeira. Eu criei uma empresa, né? Uma empresa democrática de informação, justamente para promover o debate, para que as ideias sejam ouvidas de todos os lados. E eu tenho reparado um constante crescente movimento da imprensa formal, dessa tradicional, em levantar bandeiras de controle da informação. Essa semana, a Folha de São Paulo publicou um artigo de um camarada que eu não vou nem citar o nome para não dar... É um acadêmico, enfim, de uma instituição importante, mas eu não vou citar o nome porque, primeiro, eu não quero conflito, segundo, que eu não quero dar ibope. Mas defendendo a regulação das redes sociais, impondo ali limites à liberdade de expressão das pessoas e dizendo que isso é melhor, que flertar com uma certa censura é melhor do que deixar do jeito que está solto. Houve também agora, essa semana, uma outra situação parecida, que é de uma página que foi criada que busca dentro da rede da internet, né, sites as informações ali não estão de acordo com o que eles acham que é o correto e estão exigindo que empresas que fazem os anúncios lá retirem esses anúncios desses sites. É claro que isso seria uma iniciativa maravilhosa, incrível, se aqueles sites estivessem promovendo violência contra, sei lá, qualquer coisa, qualquer tipo de violência, promovendo algum tipo de situação de roubo, sei lá, vendendo produtos roubados, seja lá o que for, ilícito, eu entendo. Agora, porque não concorda com a opinião, meu amigo, não pode. A empresa foi criada nos Estados Unidos porque a primeira emenda da Constituição americana fala da liberdade que você tem, e é a mais importante, que é você poder falar. Então, eu queria colocar aqui na mesa para a gente bater esse papo, se isso que o Brum falou e que o Sandro disse, de cercear a liberdade do pensamento, da expressão, de você se manifestar, porque aqui a gente não está falando de contrariar a lei, não é isso. Se tem uma determinação, vamos cumprir. Mas eu posso não concordar, eu tenho o direito de questionar aquilo ali, eu tenho o direito de debater sobre aquele assunto, até porque coisas que eram antigamente imutáveis, hoje são completamente diferentes. Nós estaríamos vivendo em sociedades primitivas se a gente não tivesse a capacidade de pensar, de conversar e rever certos conceitos. Se a gente proíbe o exercício do pensamento, se a gente proíbe o exercício do diálogo, cara, a gente vai se ferrar, para não falar coisa pior. Interessante o que você falou. Eu queria fazer também, vou pegar isso, vou tentar dar aqui a minha opinião. Primeiro, eu sou da escola de Chicago. Eu estudei, uma das faculdades que eu fiz foi Michigan, né? Depois eu fui para Yale, depois eu fiz outro pós-doutorado. Então, mas a minha escola é a norte-americana e a escola de Chicago. Ela não é nem melhor, nem pior, nem não é nada disso. Mas tem uma coisa na escola de Chicago, estou falando da escola de economia, de pensamento estratégico econômico, que diz o seguinte: não existe sistema perfeito. E o capitalismo é o mais imperfeito dos melhores do sistema. Por quê? No capitalismo, né, a vontade de fazer está atrelada ao teu desejo de empreender, não ao capital. Ou seja, o que é que, no fundo, nós estamos na sexta fase do capitalismo, chamada fase informacional, o que é que, no fundo, isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho o direito de torrar o meu dinheiro fazendo um negócio do jeito que eu quiser. Vou vender camisa de uma manga só.
eu não estou questionando se isso vai fazer sucesso ou não, mas eu tenho o direito, num sistema capitalista, de fazer pão com um lado só para dar uma dicotomia. E me preocupa muito. Há muito no Brasil me preocupa, porque a última vez que a gente viu esse troço de isso pode ser escrito, isso não pode, foi um cara chamado Adolf Hitler. E também um tal de Goetz, que era o ministro da propaganda dele. Né? Ou seja, lá naquele tempo se dizia assim, isso é uma frase famosa, vamos inundar a sociedade com uma mentira, vamos falar isso toda hora até que essa mentira se torne verdade. Quer um exemplo? Não precisa ir longe, não. Hoje eu vou bater. Cloroquina. Todos os lugares do mundo, todos os laboratórios se dizem, olha, não está comprovado. Isso é ciência. Com ciência eu não discuto. Se fosse um país, mas eu tenho pesquisado esse tema, não existe nenhuma publicação médica séria no mundo que diga que cloroquina tem alguma eficácia com esta virose chamada Covid-19. Aqui no Brasil, cloroquina cura, cloroquina cura, cloroquina cura. Até que eu já tenho gente dizendo, professor, toma cloroquina que cura. Eu falei, aonde você leu isso? Fulano falou. Eu tenho mais... Um outro viés importante é que não é só filtrar a informação que eu acho que é errado. É quando se repete uma coisa ad nauseum, que todos, ou a maioria, sabe que é mentira, e se torna verdade. O Bruno tem cabelo. O Bruno tem cabelo. O Bruno tem cabelo. Chega uma hora que olha para mim e fala, cabeludo, hein? Isso na política, na economia e na saúde, eu tenho sentido essa radicalização no Brasil. E isso me preocupa, porque a última vez que a gente viu isso, gerou uma convulsão social tamanha, estou falando de 39, 40, 41, que um baixinho falou, o povo está assustado, o povo está perdido, a economia está uma porcaria, ninguém sabe para onde ir. Eu estou numa terra de cego, mas eu tenho um olho. Vocês sabem no que deu, que foi a Segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo que vai ser a Terceira Guerra... Não tem nem como ter a Terceira Guerra Mundial, que não tem nada para isso. Mas essa guerra talvez seja de informação. Essa guerra talvez seja, como você bem falou, o que é que pode ser publicado? Porque todo mundo agora é dono da verdade. O Grupo Veja é dono da verdade, a Globo é dono da verdade, a Record é dono da verdade. Não, mas isto é... Tem tantas verdades... É isso que eu acho que é importante, Brum, é a gente preservar todas elas. Porque quando a gente começa a cercear o direito do cara falar a verdade dele, a gente fica caolho, a gente só vai enxergar com o olho. A gente porque não vai ver 360. Só. É isso aí. É uma pluralidade de verdades. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente não está entendendo é que não tem uma verdade. Existe uma pluralidade que, se você olhar sem paixão, você fala, isso aqui tem a ver, isso aqui. Por exemplo, tem que estar tudo fechado. Não acho. Tem que estar tudo aberto. Também não acho. É isso. É isso. Eu não posso pegar um estado que está com 400 casos, como Minas, né? Ou BH. Não posso comparar com o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro está morrendo mais do que mosca. Tem lugar que não tem nenhum caso. Nenhum, zero. Não tem caso algum. Né? Então, aí... O Brasil é um país tão grande que a gente tem que entender que, assim, a verdade do Norte não é a verdade do Sul, que não é do Centro-Oeste, exceto o tal, e que não é do Sudeste. Então não adianta dizer, libera tudo. Não é assim. Também não adianta dizer, zera, é radical, lockdown. Eu acho que hoje está muito polarizado. Os empresários, eu, vocês, todo jeito, tem que liberar. Tá. Como? De que forma? Acho que o que falta é estrutura para alguém pensar assim, vamos lá, Belo Horizonte, como é que tá? Vem cá, o Ministério da Saúde, cientistas, como é que tá? O nível aqui é esse. Não pode ter ainda aglomeração, mas eu posso flexibilizar isso daqui. Eu posso flexibilizar ir da escritório, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ainda não dá. Mas o que eu estou sentindo falta do governo, qualquer esfera dele, é esse debate de você está em Minas, como é que está aí? O que é que dá para fazer? Não, Minas não vai abrir. Aí você vai para o Sul.
aqui vai abrir tudo. Eu ainda estou tentando entender quem é que vai fazer esse meio termo e dizer, como a gente está dizendo aqui. Falta equilíbrio, né? Falta equilíbrio. Mas porque estou olhando para uma verdade só. Mas o Bruno... Vou dizer, quais são as verdades? E outra mas o coisa negócio... é que a verdade do norte do país, com a nossa infraestrutura de saúde estatal, não é a mesma do sul, que não é... E querem tratar tudo, jogar tudo num saco só, e diz... Tem uma coisa que eu não deveria, mas vou falar. Uma coisa que aconteceu aqui no Brasil é a politização do Covid-19. Não é mais um problema de saúde. Covid-19 no Brasil é disputa política. E as curvas só sobem. As curvas só sobem. Verdade. Fala, Davi. É o seguinte, Bruno, sem querer filosofar muito no negócio, mas trazendo para a parte prática, como é que a gente atinge esse equilíbrio e a gente gera realmente ações para a gente conseguir tocar o barco para frente? O negócio é muito bagunçado, Bruno, porque a gente tem o seguinte, a gente tem o governo federal falando uma coisa, o governador falando outra, o prefeito falando outra, aí o juiz fala outra, todo mundo quer dar um pitaco no negócio, mas ninguém quer assumir a responsa. Todo mundo quer falar o seguinte, eu fiz alguma coisa. Aí você vê lá, aumentou a curva, não sei o quê. Ninguém quer assumir a responsabilidade do que não está dando certo. Mas dentro disso, e aí? A gente tem vida para tocar, cara. Não dá para ficar esperando mais, não dá para a gente ficar vendo estudo agora, em junho, vendo estudo de Imperial College de não sei quanto tempo atrás. Pessoal, a gente precisa tocar as coisas. Você, por exemplo, você faz parte de uma elite intelectual, você está dentro de sala de aula, você está escrevendo livro, você está conversando com pessoas de diferentes partes do mundo. A gente está entendendo que talvez a resposta ela precisa partir menos do governante, mais do povo. Mas como é que a gente organiza o povo, então? O governante, eles não se organizam. E olha que seria mais fácil para eles se organizarem. Mas como é que o povo se organiza na prática para dar uma resposta para o governante sobre o que a gente precisa fazer? Porque parece que está todo mundo perdido, a gente não sabe mais o que é dado oficial, a gente não sabe o que é opinião, a gente não sabe o que é fato, porque uma hora a gente vê que a morte per capita no Brasil não é tão grande quanto na Europa, mas ao mesmo tempo a curva não baixou, aí você pega lá, mas morreu não sei quantas pessoas por dia, e você vê o dado de terça-feira tem um compilado do final de semana todo na segunda, ou seja, nem interpretar o dado a gente está sabendo. Como é que a população pode se organizar para falar o seguinte, o prefeito, você não conseguiu, governador, você não conseguiu, o presidente, você não conseguiu. Como é que a gente vai se organizar e praticamente a gente tocar essa bola para frente? Ou não, ou a gente tem que esperar mesmo no governante. Parte prática aí, você tem alguma ideia? Tenho. Na verdade, existe uma escola de pensamento que é a escola behaviorista, que é a escola de pensamento de comportamento. A gente em economia, e em administração, em estratégia, né, a gente estuda um negócio chamado comportamento do consumidor. Vocês, melhor do que ninguém, sabem que hoje eu tenho uma escola de comportamento que eu sei que cor influencia consumo, música, texto, né? E eu particularmente gosto dessa área de comportamento, não do consumidor, mas do comportamento da sociedade, como antropologia social e econômica. E eu vejo o seguinte, nós estamos num momento em que o comportamento é difuso. Isso que você falou. Eu não estou conseguindo identificar. Primeira coisa, em termos de comportamento da sociedade, para a gente chegar a algum lugar enquanto sociedade, uma coisa a gente já admitiu. Os governantes não estão fazendo nada, estão batendo cabeça. Isso a gente já admitiu. O que a gente tem que fazer agora é organizar núcleos. E quando eu digo núcleo, eu vou dizer assim, vamos pegar São Paulo. Não é São Paulo inteiro. Bairro da Zona Leste, centro, núcleos de sociedade. E aí você vai ter ONG, você vai ter associação, você vai ter uma série de coisas que já existem, que podem e devem se unir um pouco maior e dizer, aqui nesta região toda, desses bairros todos, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos abrir as padarias. Nós vamos... E, porque é teste também. O governo está com medo de testar.
Quem tem que assumir esse ônus e o bônus vai ser a sociedade. Vamos fazer dessa forma. Mas teve contágio. Quantos? 2. Enquanto 1 milhão, toca o pau. E morreu 10. Enquantos? 20. Para. Vai ser teste e erro. Ninguém no mundo. A China reabriu o colégio. Colégio, inclusive, ensino fundamental e médio. E também ensino superior. Já tem Covid na escola. Aí, tá vendo? A China abriu o ensino, já tem 18 casos de Covid. Aonde? É uma cidade em 2 escolas. 1 milhão de estudantes, 18 casos de Covid. Isola! Vamos ver. O resto vai tocando. É tentativa e erro. Agora, alguém vai ter que assumir esse ônus. Se é o Sandro, se é o Davi, se é o Brum, se é Minas Gerais, se não é ninguém. O problema, aí é que tá. Eu vejo que ninguém tem coragem para dizer. Como ninguém sabe o que fazer, eu vou ouvir. Acho que isso aqui é sensato. Deu certo. Deu errado. Volta. Ou vocês acham que alguém no mundo hoje tem uma forma para dizer isso pode? Porque eu não vejo dessa forma. Eu concordo contigo, mas eu me preocupo, e me preocupo mesmo com essas iniciativas de justamente controle disso aí que a gente está falando agora. De controle da troca de ideia, de controle da expressão, de você controlar a informação, que é justamente para você direcionar aquilo que mais lhe interessa. E o que mais lhe interessa, talvez não interesse a todo mundo. Né? O que mais lhe interessa é lícito, o que mais lhe interessa é o melhor, o que mais lhe interessa é o certo a ser feito, porque proibir o debate politicamente. Exatamente. Ou seja, a questão não é saúde. Ninguém está discutindo o protocolo de quarentena dos hospitais. O nego está discutindo quem vai ser o próximo ministro da saúde. Isso é política. Enquanto isso, a curva só sobe. Assim, eu não aguento mais tentar dizer isso. Ok. Mas não se pode tratar uma pandemia que foi a pior da história da humanidade desde o século XIII. Política. O Trump conseguiu entender isso. Sim. Gente, se o Trump conseguiu entender, qualquer um consegue. Ele conseguiu entender e acho que a Europa também já conseguiu entender. A gente deve estar sozinho aí no mundo, ainda batendo cabeça. Eu acho isso um negócio desastroso para a nossa sociedade. A gente, enquanto nação, é mais uma prova de que a gente não evoluiu nada, né? Eu estou falando como organização, como país. Isso é muito estranho. E me preocupa essa tentativa de controle, de tirar das pessoas a capacidade que elas teriam que ter de rever esses conceitos, delas promoverem o debate. Isso me incomoda muito, Brum. Isso me preocupa demais quando eu vejo uma instituição como a imprensa democrática, porque a imprensa não existiria sem democracia, a não ser a imprensa oficial do governo, como acontece na China, como aconteceu na União Soviética, como acontece nesses lugares onde tem ditaduras. Coreia do Norte. Coreia do Norte então, não tem imprensa. Coreia do Norte é o que fala. A imprensa é uma instituição democrática. Pô, se é uma instituição democrática, vamos prezar pela democracia. Tem uma coisa nesse meio aí que concordo com tudo que você falou. Mas eu acho ainda, posso estar enganado, até porque os momentos são de grandes certezas, mas eu tenho mais perguntas do que respostas nessa área. Acho que todo mundo que pensa um pouquinho. Me preocupa enormemente, e eu já não estou discutindo o pensamento político, mas semana passada eu estava conversando com o CEO de uma empresa que tem no mundo todo, que é minha cliente, inclusive tem no Brasil, tem na Europa, eu estava falando com ele em Londres. Ele falou, Brum, o Boris Johnson foi teimoso, mas se ferrou e fizemos a quarentena à tarde. A Itália e a Espanha, país ibérico, ueba! Mas o Trump parou de falar asneira e começou a ouvir quem está assessorando ele de forma técnica na saúde. Será que o Brasil ainda não entendeu que não dá para tratar essa questão com informação, com viés político? É óbvio. Assim, eu falei, qual é a tua preocupação? É com o governo Bolsonaro? Ele falou, não. É com a oposição? Ele falou, não.
Eu estou preocupado em saber, agora e depois, quais são as regras do jogo. Aí eu parei e falei, como é que ele falou assim, me diz quais são as regras do jogo. Eu parei e falei, o jogo está meio sem regra, cada um está jogando de mão. Tá jogando. E isso, o Covid vai passar em algum momento. Nós poderíamos estar num outro momento se a gente tivesse um pouquinho de planejamento. Mas morrendo muita gente, ele vai passar. Quebrando muita empresa que não precisava quebrar, ele vai passar. Mas o que me preocupa já é o pós-Covid. Às vezes assim, economia, não, arrasada. Me preocupa qual é o pensamento. E aí eu vou entrar na tua frase. O Brasil está tão atrasado que, assim, pós-2020, a sensação que eu tenho no Brasil é que eu não vou entrar em 2021. Eu vou para 1919. Verdade. Bruno, deixa eu encaixar uma pergunta que você está no raciocínio. Pô, eu esperei aqui para alguém falar e você acabou. Eu sabia que tu ia falar em qualquer momento. Você acha que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China vai piorar pós-Covid? O Trump vai entrar numa mesmo de tipo vírus chinês e chegar junto? Olha que batata assando que eu te dei agora aí. Essa pergunta estão me fazendo tem uns 15 dias. E eu vou tentar resumir o meu pensamento só não, mas de uma grande escola de acadêmicos e até de gente que pensa economia mundial. Vamos voltar. Anti-Covid. Desde a Revolução Chinesa, e aí eu estou falando o seguinte, você tem a Guerra Fria, o auge dela é em 70, na década de 80, atenção, União Soviética e Estados Unidos, ela se esmaece, quebra o Muro de Berlim, quebra as republiquetas, e o processo de globalização começa na década de 80. A China, desde aquele tempo, olha e fala assim, eu quero brincar nesse playground. E se você analisar as medidas todas que a China toma, da década de 80 até ontem, elas indicam, se você tiver arcabouço acadêmico, ela quer ser o próximo dos Estados Unidos. A China, ela quer ser a nação preponderante do mundo. A última convenção do Partido Comunista colocou isso como meta, a China em primeiro lugar, né? Mas ela tem um problema. Ela ainda tem um problema. Ela tem um problema porque os Estados Unidos é uma pedra no sapato, porque lá é terra de empreendedorismo, capital circula livre. É perfeito? Não. Mas lá é o berço do faça você mesmo, do yourself. Lá o cara chega e faz. E a China não tem muito isso. A China ela é durinha. Mas o que acontece agora, nesse ano? Com o Covid, as empresas se tocaram do seguinte. As empresas do setor farmacêutico, as empresas químicas de insumo, a metalurgia, empresas de grande porte de transformação, falaram, caramba, muitos insumos eu compro da Ásia, principalmente da China. Como eles pararam de fabricar, eu também tive que parar. A guerra comercial China-Estados Unidos, ela vai acontecer muito mais, sob o meu ponto de vista, porque as grandes corporações, no pós-Covid, primeira coisa, eu já tenho visto isso com meus clientes. Vamos fazer aqui uma reunião. Eu quero diminuir a minha dependência asiática. Mas você não tem esse outro lugar. Vamos desenvolver uma indústria na Bélgica, no local. Vamos fazer alguma coisa, porque por Covid-24, que vai acontecer, eu não quero parar por causa da China. E aí, os Estados Unidos já estão fazendo o quê? Incentivando, olha só que legal, o que a gente chama de nacionalização de insumos. Os Estados Unidos importa 100% de insumos farmacêuticos. Acabou de sair 100 bilhões de dólares, aprovado pelo Congresso, para a área de Detroit, que está precisando gerar emprego, trazer empresas para fazerem insumos químicos nos Estados Unidos. O Brasil está perdendo uma grande chance de dizer, venham para cá. Claro. Venham para cá. Bruno, Oi? Isso daí a gente já falava no último programa e foi uma coisa que depois ganhou as manchetes, que a gente falava que iria existir, naquele momento ainda era um momento muito de especulação, mas que iria existir uma tendência de, vamos lá, menos globalização e você desenvolver fornecedores locais. E dentro dessa de você desenvolver fornecedores regionais, o Brasil poderia ou deveria aparecer com uma grande alternativa.
O Trump, que com certeza é inscrito nesse canal com seus dedinhos laranjas, acionou o sininho aqui das notificações, ele já ficou sabendo disso e ele começou a falar desse movimento de que as coisas iam vir menos da China e que ele ia aproveitar esse movimento para gerar empregos nos Estados Unidos. Americans. Exato. Americans. Exato. Mas, então, assim, eu estou vendo que, globalmente, esse movimento está existindo. Os Estados Unidos estão colocando isso em prática, a Europa daqui a pouco vai colocar isso em prática, a Austrália, então, que eles geograficamente estão ali perto da China, estão perto do Japão, estão perto da Coreia do Sul, acho que esses caras vão voar. Nova Zelândia está fazendo isso. Exato, mas de novo, e o Brasil, cara? Porra, o Brasil vai ficar de novo o país do futuro, hein? O futuro, isso daí vai... Entendeu? A questão não é somente que, lógico, que é a questão que o pequeno empreendedor ele não sabe a regra do jogo, porque não sabe realmente a regra do jogo. A gente não sabe se a gente está jogando futebol ou handball, então, caramba, não sabe se o gol é para lá ou para cá. A gente está correndo que nem rato de laboratório. Como? Talvez a gente esteja jogando sinuca de 18 bolas para rede. Exatamente, isso é uma maluquice. O governo federal dá uma regra, o governador dá uma regra, o prefeito dá uma regra e o cara que apita, que é o juiz, sei lá o que ele apitou, não sei. Mas, assim, parece que a gente está perdendo uma grande chance. Quer dizer, uma grande chance não, pô. O cara não consegue vender o almoço para comprar o jantar, mas pensando macroeconomicamente, pensando estrategicamente, cara, a gente está perdendo uma puta de uma oportunidade para a gente se desenvolver. A gente já perdeu essa oportunidade na Copa do Mundo. A gente já perdeu essa oportunidade na Olimpíada. A gente viu, Rio de Janeiro, tudo que é governador foi preso. Agora a gente está vendo o subsecretário da Saúde indo preso também. Porra, pelos mesmos motivos, caceta. A gente não sei o que a gente está fazendo. Fala aí, Bruno, você quer falar? Diga aí. E tem mais. Vai ficar pior, Bruno? Porra, não fala isso. Bruno, o último programa nosso, você estava dentro de um bunker. Agora você saiu de um bunker. Eu estava otimista quando eu comecei a ver esse programa, ô Bruno. Diga aí. Seguinte. Não estou no bunker. Aliás, falei isso off para vocês, que isso me preocupou. É proposital. Eu fiquei feliz de te ver fora do bunker. Achei que as coisas iam melhorar. Ficamos otimistas. Talvez eu esteja fora do bunker porque não tem mais salvação. Os zumbis já chegaram. Aí. Walking Dead total. Exatamente. O que me preocupa é o seguinte. Tá, eu vou pegar essa toalhinha aí que é excelente. Concordo. Mas tem uma outra coisa aí que eu queria analisar e jogar para vocês também. A gente está meio sem rumo, chegamos à conclusão aqui, ou debatemos aqui, que a sociedade vai tomar as rédeas disso, chegamos à conclusão que a informação tem que ser livre, etc., e circular, porque isso é saudável, né? Viva a democracia, viva você gostar de vermelho e eu gostar de azul, mas vamos conversar, né? Não é brigar, não é guerrear. Claro. Às vezes é briga. Nas últimas eleições, o que aconteceu foi isso. Ninguém discutiu política. Pai ficou sem falar com o filho, que ficou sem falar com o amigo, porque um era A e o outro era B. Meu Deus do céu. Vocês devem ter no círculo de amizade de vocês gente que parou de falar com vocês até hoje. Porque eu tenho. Só porque eu falei, olha, eu não vou votar assim. Mas por que você não vai votar? Porque eu tenho direito de não votar assim. Mas você está errado. Eu falei, por que você está certo? Né? Enfim. Mas ainda pegando essa linha. Primeiro, o que o Davi falou assim embaixo. O Brasil vai perder de novo o bonde da história. E mais, sabe daqui a um ano e meio, o que é que a gente vai continuar exportando? Agrobusiness. Desde a época de Dom Pedro. Nós vamos continuar exportando produto com baixo valor agregado e importando tudo que os caras na Bélgica, na Holanda, nos Estados Unidos, nós vamos continuar cada vez mais dependentes do mundo exterior. Quando a gente podia, né? Vou lembrar de um troço aqui, que vocês devem lembrar também. O Sandro deve, porque o Sandro é velho igual a mim. Teve tentativa de fazer uma empresa de tecnologia local chamada Cobra. Sim. Vai lembrar também. Governo, trouxe gente de fora, trouxe gente do MIT. A Cobra foi bem. Foi no governo militar isso. Finalzinho do governo militar.
A Cobra foi bem. Querido. Começou a vender computador que não fazia muito feio com o que tinha lá fora. E o pessoal aqui no Brasil, CP500, é um troço do tamanho dessa mesa que eu tô. E era novidade. Aí, de repente, no meio do caminho, de uma hora para outra, e eu sempre que eu conheço esse case, eu estudo esse case com os meus alunos, o governo que estava injetando como sócio dinheiro, falou, bom, você tem 2 anos, né? Estou vendendo 10 computadores por mês, porque ninguém tem computador pessoal em casa, isso é uma coisa do futuro. Vou parar de subsidiar. Vai fazer o quê? Não, eu vou voltar agora para soja. Não tem mais dinheiro. A Cobra quebrou. E aí, pegando o que o Davi falou, nós vamos perder de novo o bonde da história, porque a gente está sem grana, mas o problema não é grana, porque grana vem de fora para investimento. O problema é que o governo não nos dá a condição de fazer o que eu chamo de nacionalização de insumos. Imagina se nós 4 aqui resolvêssemos ir no BNDES pedir um empréstimo para fazer aqui no Brasil uma indústria de química de primeira linha. Não tem. A Votorantim, quando faz cimento, importa de fora. Por que sabe o que não tem? Tem um decreto que proíbe isso, de 1949. 49 é ontem, né? Então, o Brasil podia pegar o que está acontecendo, desglobalização, políticas regionais, Europa para Europa, Estados Unidos para Estados Unidos, Ásia para Ásia. Aqui e ali, a gente ainda troca uma ideia. O que está acontecendo com essa pandemia é um processo de desglobalização. E aí, Sandro, voltando na tua pergunta, não acho que vai acontecer uma guerra entre Estados Unidos e China. O que vai acontecer vai ser reacomodações regionais. E a China vai perder com isso. Em contrapartida, com a Covid, vocês viram no último mês, ela saiu comprando ação de um monte de empresa, alemã, europeia, americana. Eu não vendo mais para vocês 4 bilhões, mas sou dono de 60% da empresa. Dane-se aonde vocês comprarem. Eu continuo mandando na economia. É mais perverso. A China não vai se impor como grande potência que já é, e ela quer ser a primeira, porque ela vai barrar os Estados Unidos. Ela já está se impondo, ela sabe que ela vai sofrer uma queda na exportação, 70% da sua economia. Em contrapartida, ela nos últimos 2 meses comprou ações da Volkswagen, da Ford, da Microsoft. Ela saiu comprando, porque não faltava lá era dinheiro para ela. Tanto que ela descolou o ien do dólar. Está descolado. Né? Só na semana retrasada. Então eu acho, Sandro, só para finalizar, que não vai ter uma guerra entre Estados Unidos e China, aquela guerra comercial. O que vai ter uma guerra mais profunda é o quanto os Estados Unidos está adquirindo da Europa, da Ásia, da China, o quanto ele está começando a fomentar a indústria local e deixar de depender de fora, e o quanto a China deixou de exportar para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Rússia, porque eles estão fazendo políticas regionais. Minha pergunta agora que eu passo para vocês, e aonde fica o Brasil nisso tudo? Aí soja, eu vou tentar. Café, algodão, açúcar. Olha, porra, eu faço isso desde Dom Pedro. Eu faço isso desde Dom Pedro, o agronegócio é desde Dom Pedro. Quando é que a gente vai deixar de ser o país do agrobusiness para ser o país do intelligence business? E olha onde está. O agrobusiness é um nome bonito para a República Café com Leite, né? Das bananas, né? Olha onde está a oportunidade, né? Eu acho que o maior desafio dos Estados Unidos e dessas economias que produziam na China é a maior potência do Brasil, que é a mão de obra barata. Você vê o dólar está valendo hoje uma fortuna, né? O brasileiro já não tem lá um salário maravilhoso, entendeu? Agora, é incrível como a gente perde a oportunidade, como a gente está dizendo aqui. Porque nesse movimento, o calcanhar de Aquiles é justamente a mão de obra, que foi onde a China conseguiu atrair todo esse capital, esses investimentos, porque ela tinha uma mão de obra muito barata e era muito mais barato produzir na China do que produzir em qualquer outro lugar do mundo. E aí? Acabou a China. Vai produzir nos Estados Unidos? Cara, não. Não dá. É caro. É muito caro. Mas vai produzir no México. Pois é. Vai produzir nas republiquetas da América Central. Verdade. Vai produzir no que a gente chama de Baixo África, Kyalami, porque tem estrutura. E não vai produzir no Brasil. Porque aqui
né? Você tem um emaranhado de leis e perde o tempo. Nem o empresário que gostaria de fazer aquilo ele vai conseguir, não é porque ele não queira, não, é porque não. Cara, o Panamá, eu tenho cliente do Panamá. O Panamá fala assim: ó, vem. Ó, eu tenho infra porque eu tenho canal. Eu tenho os 2 oceanos. Você quer um terreno? Eu te dou 20 anos de isenção. Em 48 horas você abre uma empresa no Panamá do que você quiser, meu irmão. No Brasil, verdade. em 48 horas você fica com raiva e vai para a Argentina. Esse é o problema. Hoje difícil, né? Deixa eu atender aqui a galera que deu audiência no programa anterior e que deixou algumas coisas aqui no ar. Eu queria te emendar uma pergunta também. Aqui é a Elisandra Beltrão. Quando será o próximo bate-papo com o Brum? Vitor Firmado. Já está sendo. Excelente, muito esclarecedor, muito obrigado. E tem que mais. O Alê, excelente bate-papo. Equipe conectada. Eu estou fazendo assim porque eu tenho que continuar lendo aqui. Brum realmente é um cara ímpar de conhecimentos vastos. A Júlia, professor Brum sabe muito. O Márcio Alexandre, muito boa a entrevista, a outra, né? O Bruno, a crise política no país, a gente já está falando isso. Sandro, você deu uma travada. Você deu uma travada louca aí, cara. Deu uma travada. O Davi está reflexivo. Você olha para ele está lá contemplando, né? Você vê que ele está num mundo ideal. Pô, vocês podiam avisar quando eu travo aqui para eu trocar a conexão, né? Pô? O Davi tá com aquela cara assim, isso vai dar merda. Não, a minha cara é o seguinte, isso merda. já deu merda, agora, caramba. Gente, deixa eu só terminar aqui. Deixa eu só terminar a audiência. Vocês escutaram o Márcio Alexandre? Vocês escutaram o Márcio Alexandre que eu falei? Que ele pede... o Márcio Alexandre, gostaria de ouvir que você falasse mais sobre a crise política que a gente está falando. A Sandra parabeniza, o Matheus Fernandes, grande troca, Brum é sensacional, tragam mais conteúdo. A Camila Fernandes, professor Brum é sensacional. Comecei a assistir e só agora não consegui parar de assistir. O Marcelo aqui fala que é muito bom, parabeniza. Aqui a Camila, eu não sei se é a mesma, pergunta para o Brum: 5 tendências de consumo pós-Covid-19. E eu também coloco agora aqui na roda, eu li agora, semana passada, uma tendência do mercado hoteleiro, que eu achei interessante a gente bater esse papo aqui, trazer para a mesa. Conheça o Room Office, a saída para o setor hoteleiro, ou seja, eles estão colocando os quartos agora como no estilo home office, né? Então eles estão tirando camas, etc., e fazendo escritórios, né? Propondo escritórios, né? Então seria o home office. Gente, eu vou botar na mesa essa ideia do home office. Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Eu acho esquisito pra caramba esse troço aí. Posso voltar um pouquinho para falar de 5 coisas pós-pandemia, como perguntaram aí? Depois polemiza o assunto do home office e o home office. Eu também tenho opinião sobre isso. Não vou me falar dela, não. Mas vamos atender aí, pelo menos... Na verdade, eu sabia que hoje ia ser um programa que muita gente perguntou muita coisa para nós e para mim. Eu ia tentar jogar tudo na roda, mas como o Sandro teve um pequeno problema técnico, ele é mão de vaca, não quer comprar um computador novo, ele está no celular. Então, toda a pauta que ele desenhou não é essa que vocês estão vendo. Tá? É verdade. Aqui a gente está criando, a gente está pegando a bola, mas a gente tem sintonia, a gente tem empatia, né? Tanto entre nós 4 quanto com vocês que vão nos assistir, e a gente faz isso de uma forma bastante legal. Mas deixa eu falar de 5 coisas, né, pós-pandemia. Primeira coisa, é consenso. O mundo pós-Covid é uma nova ordem social. As relações não serão as mesmas, o trabalho não será o mesmo, até a nossa forma de nos relacionarmos. Gente, pensa em dezembro do ano que vem. Eu não vou estar de futebol. Porra! Não vou! Vai que eu seja aquele sorteado que o cara do lado está com Covid. Os teatros, as casas de espetáculo,
sei disso porque estou vendo, já estão mudando. O palco vai ficar mais distante do público e as cadeiras vão ter mais... Os aviões, em suma, as relações de trabalho, de amizade, tudo, existe, a gente está ingressando, queiramos nós ou não, o Brasil incluso, numa nova ordem social. Nós estamos vivendo um momento único da humanidade. Pois bem, como é que eu imagino o pós-Covid? De uma forma generalizada, um desaquecimento da globalização, as coisas serão mais regionais, né? Segunda coisa que eu penso, as pessoas, as relações de trabalho, de estudo e de amizade, elas não vão se perder, não é isso. Mas elas vão usar cada vez mais tecnologia e cada vez menos mão e... vai haver um distanciamento natural de um ser humano por outro por medo. Por medo. Em relação à profissão... Te interromper só que vai te ajudar talvez aí na... Será que isso não se perde no primeiro trem lotado? Porque a coisa que mais me preocupa hoje é o transporte público. Não é aqui no Brasil, não. Imagina a Europa aqui na França, Itália. Não tem como andar de carro. Se todo mundo resolver andar de carro, acabou. Então vai ter que estar no metrô mesmo, vai ter que estar lá lotado. Você acha que isso tudo não acaba naquela lata de sardinha ali? Porque o que adianta você ir para o teatro com as cadeiras separadas? Tu vai emburacar no metrô para chegar lá com o cara babando no teu pescoço. E, Márcio, já tivemos a volta do futebol na Alemanha, protocolos de segurança excelentes, os times entrando separados um do outro. Na primeira jogada de escanteio já está todo mundo se abraçando, puxando a camisa. No gol! Exatamente. Eu não sei, eu fico em dúvida. Eu não tenho dúvida, não. Vai ser a lata de sardinha. Imagina o metrô de Nova York, ali, a linha 156, que é a beleza. Mas o que vai acontecer? A linha 156, aquela do Brooklyn até Manhattan, eu peguei tanto aquilo. 3 horas da manhã estava cheia. 11 horas da manhã tudo é pior do que o metrô da Carioca aqui. Mas, enfim. Conheço bem. Conheço o lado ruim da coisa. PRT. Mas o que acontece? Vai ter uma camada, sim, grande da população que não tem alternativa. Mas eu estou me referindo àquelas relações que você pode ver que vão mudar. Que vão mudar. Por exemplo, muita gente, como eu, está experimentando não ir mais ao mercado. Eu compro e chega aqui na minha porta. É um pouquinho mais caro. Mas é muito melhor. E outra coisa, a tendência é que o mercado vem a você e não você vai ao mercado no tudo. Eu não estou falando de supermercado, não. Claro. O mercado, o concerto, tudo. Então, eu acho que 5 coisas que, se eu fosse investir agora em algum negócio, em qualquer coisa que eu fosse investir, eu ia estar muito atrelado à tecnologia. Eu acho que a tecnologia, em tudo, ela é o pós-Covid. Ela está sendo Covid e vai ser o pós-Covid. Coisas que a gente ainda não criou, mas vai criar. Segunda coisa, eu investiria em algo que pudesse não ser nem novidade, mas a forma de eu fazer fosse. Exemplo, quem não gosta de vez em quando de ir a um podólogo, né? Dar um trato nos pés? Estou sabendo que uma grande cadeia de podologia aqui do Rio fechou. E o que os profissionais fizeram? Como nem astronauta, estou indo na sua casa. Assim como o massagista, assim como daqui a pouco vai entregar o computador do Sandro. Então, os negócios, eles tendem a usar a tecnologia da informação. Uma outra coisa que eu acho interessante é esse sistema de comunicação, né? De você ir a algum lugar. Hoje, esse ir a algum lugar, para o escritório de contabilidade, para a advocacia, para o juiz que vai estar na vara, esse ir a algum lugar pode ser ir a algum lugar digital. Sim. Então, se eu tivesse que fazer 5 negócios, eu posso pensar em 10 aqui. Padaria, podólogo, olha as coisas. Pet shop, delivery. Pet shop, delivery. Fazemos tudo pelo seu cãozinho e gato. Médico. Voltar aqui tradicional. Eu não vou no consultório do médico, eu não quero pegar o metrô. Sim. Ele vem, marca horário.
Já falei 4. Eu estou falando coisas bem diferentes, bem malucas. Vou agora puxar o saco do Davi. Ensino com novas tecnologias. Nem EAD. Esquece EAD. Novas tecnologias que possam surgir. Gamificação. Para que você vai ensinar Fordismo para o cara? Pega lá as fotos de uma fábrica de 40, faz um game tridimensional, ele bota um capacete na casa dele, para ele ver o que é linha de produção. É nisso que eu penso. Gostou, Davi? Boa. Mandou bem. Eu acho que esse é o pós-Covid. O ser humano se reinventando nas suas relações sociais. Em relação à economia, a economia se reinventando usando tecnologia. Para quê, Bruno? Na boa, para tudo. Tem gente que fala assim, meu comércio não funciona. Não funciona porque você não quer. Se você parar de dizer que ele não funciona, ele não funciona. Ouvi um pouco o Sandro, ouvi o Davi, ouvi as maluquices que eu falo, pode funcionar. Usa o marketing. Se ficar repetindo, vai ter razão, né? Esse é que é o problema, né? Ou a solução. Se você ficar repetindo muito, você vai ter razão para o problema ou para a solução. Exatamente. Você está dizendo, então, para a gente que Hollywood estava errada? Vou te dizer por quê. Porque Hollywood, através de seus filmes, nos fez crer que as máquinas, que a tecnologia ia acabar com a raça humana. Você vê que todo o filme era o computador tomando poder, as máquinas tomando poder e subjugando a raça humana. Skynet. Skynet. Exatamente. E o que a gente está vendo... E o que a gente está vendo é que a tecnologia está nos salvando aí da pandemia, está nos salvando aí e nos gerando soluções. Eu vou voltar pro bom e velho HAL. Lembra do computador HAL? HAL, ó! O HAL foi o primeiro a se rebelar na nave. Eu gosto de cinema também. É verdade. E você vê que a gente está indo na contramão, né? A tecnologia está salvando a humanidade, ela não está subjugando nem matando a gente. Isso é um negócio interessante. Hollywood, vocês estavam errados, cara. Olha só, eu sou um cara suspeito de falar porque eu li toda a obra de Isaac Asimov, Peter Drucker, Calvin Lehman e outros mais. Eu gosto disso, desde criança. Eu gosto muito. E assim, eu gosto de robótica, eu me interesso. Eu já estudei isso quando eu fiz física nuclear, eu fui me meter a fazer fusão e fissão para ver como é que funciona o modelo. Consegui, não acabei com ninguém, não acabei com um laboratório lá de Michigan. Não destruiu um universo paralelo aí, não, perdido aí, uma galáxia não muito distante. Vai saber. Davi, você tá muito feliz, cara. Confinado. Nossa, o Brum brincando de fusão nuclear derrubou um OVNI aqui em Magé agora, esse negócio, essas brincadeiras dele aí. Tem gente que está nessa quarentena há tanto tempo que fala, Brum, na verdade eu cheguei à conclusão que a gente vive no microcosmo, a gente é uma bolha de um lugar paralelo que tem vários planos do universo. Falei, tu tá fumando maconha, cara? Depois de velho tu vai fumar? Mas, enfim, se você pegar as teorias da robótica de Isaac Asimov, que é o que rege até hoje, em nenhum momento um dos grandes gênios, Isaac Asimov, ele conseguia pensar coisas em 1960 que ainda não existem hoje. Se você ler a obra inteira do Isaac Asimov, o cara, para mim, é Leonardo da Vinci da modernidade. Em 1964, ele falou que a gente não precisaria estar mais em nenhum lugar, porque todos estaríamos em todos os lugares ao mesmo tempo, porque existia uma máquina que ia fazer isso. Nós estamos em 2020. Implante monoocular, onde você não precisa mais de nada. Você vai ter atrás da tua aqui um espaço que existe no crânio humano para você botar um processador para você resolver a tua vida. Coisa que ainda tem protótipo. Mas, se você usar as 3 leis da robótica, nenhuma delas diz que a tecnologia, os robôs, a inteligência artificial substitui o homem. Ele sempre diz o seguinte, o homem vai ficar, o homem do futuro, ele vai ser moldado e preparado para fazer outras coisas. Aqueles serviços repetitivos, aqueles serviços monótonos, aquela coisa de... braço mecânico faz. Ou seja, o que eu acho que é... Voltou. Pessoal, desculpa, vocês estão me vendo aí? Agora sim. Sim. Aí, voltei aí. O que eu acho que vai acontecer, e que a gente está vendo de forma muito clara,
Hollywood estava errado. Os robôs, a inteligência artificial, não vai extinguir a raça humana. Muito pelo contrário. O Sandro, eu, o Davi, vai ter mais tempo para pensar que vai existir uma série de coisas artificiais, robôs, programações, programas que vão tocar aquelas coisas rotineiras que a gente não precisa se preocupar com isso. E aí sim, audaciosamente indo aonde nenhum homem jamais esteve. Aí a gente pode ousar enquanto raça. Enquanto a gente ficar nessa pequenez de esse é meu país, ali é minha fronteira, enquanto a gente tiver gente morrendo de fome, e a pandemia aqui no Brasil mostrou o abismo social vergonhoso que a gente tem. A pandemia no Brasil mostrou o indecente abismo social que a gente tem. Enquanto tiver isso, os robôs não vão fazer nada. Enquanto tiver uma pessoa no planeta que esteja passando fome, a coisa não vai longe. Agora, na hora que as máquinas dominarem a agricultura, fizer tudo automático, nós, num futuro ainda médio, a gente vai poder olhar para coisas maiores, como raça. E não como eu sou o Sandro, aqui é o Brasil, cadê a China, como planeta. Então, eu não acredito de verdade que a robótica, que a inteligência artificial vá um dia acabar com a raça humana. Eu acho ao contrário. Nós somos muito mesquinhos ainda. Meu país, meu dinheiro. Mas você está morrendo de fome. Dane-se. A lei do mais forte. E eu não concordo muito com Darwin, não, porque o Darwin diz isso. Né? Eu acho que o Darwin pode falar isso com relação à savana africana ou para as Ilhas Galápagos, onde ele criou essa teoria. Mas a gente precisa, como raça, entender que para a gente evoluir em escala planetária, vai precisar de robô, de inteligência artificial e de tudo hoje que a gente faz na mão. Vou fazer assim, ó. Sandro, e aí, como é que tá? Para eu poder pensar. Porque a gente... Todo mundo aqui sabe que a gente diz que a gente usa 3, 4% de capacidade do nosso cérebro. Verdade. Porque a gente usa 120% dos nossos músculos. Verdade. Vamos usar menos músculo e ter tempo para usar mais o cérebro. Se você voltar lá, por exemplo, para a antropologia humana, você vai ver que o Pithecanthropus erectus, lá no período neolítico, a caixa craniana dele é 3 vezes menor. É do tamanho de um pigmeu. Isso foi estudado na África. Aí você vai, né, para Lucy, que é o fóssil mais antigo humano, que já é da era mesozoica. A Lucy, ela não é Pithecanthropus erectus. Ela está entre o Plistossauro e o Homo habilis. A caixa craniana dela já é maior. E se você pegar a nossa caixa craniana agora, algumas no Ceará são até maiores, ela é 4 vezes maior do que ela era há 1 milhão de anos atrás. O que a evolução está querendo dizer para a gente? Eu estou te dando menos pelo, eu estou tirando o teu rabo, porque você já sabe ficar em pé, eu estou te dando coisa na mão, você não precisa matar para comer, e eu estou aumentando a tua capacidade, a própria evolução. Olha onde eu estou indo. Ela está apontando para a gente que é para a gente entrar numa nova era. E o Covid vai mostrar isso um pouquinho, de certa forma. Para usar tudo que é possível usar, para a gente começar... Imagina se a gente conseguisse usar 10% da nossa capacidade cerebral. Ô, Bru, você chegou num ponto agora que é fenomenal, que é o seguinte, acho que esse tempo de Covid ele é um estágio para essa nova era que a gente vai utilizar mais a cabeça. Porque agora você pode ser assim, um ultra profissional, sou o melhor juiz e advogado do mundo. Cara, tá em casa, meu irmão. Ninguém quer saber se é o melhor advogado, você está em casa, se é o melhor... E vai morrer, e vai morrer. Então não só você está em casa, como estão te pedindo para você ficar em casa. Então ainda tem essa. Então, assim, a gente está descobrindo que a nossa capacidade intelectual ela precisa ser desenvolvida, que o nosso diferencial não é aquele tempo físico, espaço físico, que a gente vai andar, correr, pegar metrô para a gente fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho ele pode ser desenvolvido de uma forma mais intelectual em qualquer lugar que a gente esteja. Se a gente está em casa, se a gente está viajando, se a gente está em algum lugar, a gente precisa desenvolver aqui. E se você pegar, por exemplo, é que agora veio a Covid e mostrou isso muito para a gente.
Mas a gente agora está muito em aplicativos, né? E você vai, pede comida no aplicativo, você vai com carro, vai no aplicativo. Mas se você vê o projeto de longo prazo do Uber, o projeto de longo prazo do Uber nunca foi para você chamar um carro e vir alguém te pegar e te levar para o ponto A para o ponto B. É para vir um carro, o carro ele dirige sozinho, não é para ter um motorista. Tesla! Exato. E nem carro, Davi. Às vezes é um drone que vai pegar o cara, uma coisa grande para fazer o aéreo. Exato. Eu estou me referindo mais ao projeto do Uber mesmo, que é para pegar um carro e te levar. Por quê? Porque essas profissões muito físicas, elas tendem a acabar. E não adianta a gente ficar falando, não, mas caramba, Ok, a gente precisa discutir o lance do desemprego, porque um trator você substitui 100 caras na fazenda. Mas a gente se reinventou. Então agora a gente vai precisar se reinventar, porque as profissões manuais elas vão acabar. Não tem como. O Covid veio mostrar o seguinte, ó, no futuro vai acabar. Agora é o estágio. A gente está vivendo um estágio, mas no futuro vai acabar. Cara, tudo que a gente faz manual, se a gente não se desenvolver intelectualmente, e aí eu não estou falando somente de profissões que já existem, mas coisas que a gente já faz e não são consideradas profissões, talvez são consideradas um hobby. Por exemplo, um grande bate-papo, como a gente está fazendo no YouTube. YouTuber era uma palavra que não existia nenhum conceito. Aí depois existe uma piada, YouTuber, e tem gente que ganha muito mais do que o cara que está na Globo, na Globo News. Os YouTubers Hoje em dia o YouTuber é monetizado. Ele é monetizado. É monetizado. Então é o seguinte, mas por quê? Porque tudo são coisas do intelecto. A gente precisa entender quais são essas profissões do futuro que vão exigir muito mais do nosso intelecto, cortar toda a parte do manual, do trabalho manual. E, cara, meio que a gente já vive assim. Lá na antiguidade, para a gente comer o café da manhã, o almoço e jantar, a gente ia correndo, matava o bichinho e levava para casa. Hoje em dia, a gente paga para correr, a gente paga para entrar numa academia, a gente paga para se exercitar. Esse futuro ele é um futuro muito mais intelectual, ele é um futuro muito mais de como é que eu impacto a tua vida, eu impacto aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso. Para todas as burocracias, vai vir um robô. Então, o que eu acho de Hollywood é o seguinte, a minha visão otimista de Hollywood é que o robô ele vai ser a empregada dos Jetsons, sabe? Ele vai limpar a casa, mas você precisa continuar morando numa casa, você tem tua família, o Brum foi embora. Brum, tamo junto sempre. O próximo programa é trilogia Brum. Valeu, obrigado aí, alguma hora. Saiu a francesa. Voltou o Brum. Gente, eu vou aproveitar essa queda do Brum pelo seguinte, estourou o tempo e vocês ficam desenvolvendo. Não. A gente tem que falar do Room Office. Queremos Room Office. Deixa eu fechar com o Room Office. Então, assim, Room Office, isso aí. Vocês não iam deixar passar barato o Room Office. É o seguinte, só vou pegar aqui abre aspas, do Oliver Henrique, que é um dos diretores da Rede Accor no Brasil, que ele bota: acreditamos que a retomada do setor vai ser lenta e que há uma demanda de profissionais procurando por espaços tranquilos e seguros para trabalhar na pandemia. Por esse motivo, disponibilizamos um espaço de trabalho silencioso, com boa internet e preços atrativos. Fecha aspas. Bom, gente, vamos dar a nossa opinião. Deixa o Brum por último, por favor, que o Brum é o convidado. Mas nossa opinião com relação ao home office versus home office. E eu já vou deixar a minha aqui, já deixando a batata para vocês, que eu acho um tanto quanto estranho, porque para eu sair para um home office, eu tenho minha agência. Então, assim, eu não vejo muito sentido eu trocar a agência por um home office, e sendo que até os preços tendem a diminuir, né, de locação, porque está todo mundo devolvendo os imóveis, está todo mundo... Enfim, eu aprofundei um pouco mais nessa matéria e vi, inclusive, que é diária, né, o preço do home office, assim como seria no hotel normal, sem oferecer... Que diabo que é room office? É um quarto de hotel que o cara tem ali de hotel que eu tenho espaço para trabalhar.
Entendeu? Tipo como se fosse um coworking, só que é no hotel. E o que o cara tá fazendo no hotel para trabalhar? Por que ele não vai para algum lugar? Ele não tem a casa dele, por exemplo, para trabalhar, não tem os... Proposta que a rede hoteleira está tentando. É tipo um room office. O room Ele não office tem é tipo casa, um cara. office. O cara não tem casa. Por que tem que ir para um quarto de hotel para trabalhar, caceta? Eu não É consigo. a mesma coisa do coworking. O cara vai no coworking Mas o coworking pra você trabalhar de junta a casa. gente. No room office não, né? No room office você tá ali sozinho, como se estivesse em casa. Não, vou pedir pra vocês, já dei minha opinião, acho que isso é polêmico, mas acho que isso é uma tentativa inócua, não vai dar em nada. Entendeu? Vai Acho ter que um isso é. bando de gente fazendo cartão que trabalha no Hilton, no Marriott. Vai ter uns negócios assim. Acho que isso é uma tentativa inócua. É uma tentativa, mas não vejo futuro numa Porque tentativa se o dele. cara tá no hotel, tá se deslocando para algum motivo, né? Então ele pode trabalhar. Agora, se ele tá em casa, dentro de casa, Home office, enfim. é esquisito. Esquisito. Vamos deixar, eu vou agradecer então a participação dos meus companheiros, Márcio, no Mr. CEO da Flicans, Mr. Flicans, Márcio Escudeiro, Davi Baia, diretamente de Portugal, nosso correspondente internacional, e vou deixar a palavra para encerrar essa confusão toda do home office versus home office, o nosso convidado, né, que está ansioso para entrar nessa polêmica. Por favor, Bruno, é com você. Uma frase. Room office só funciona para quem é homeless. É verdade. É verdade. Room office para homeless. É isso. É isso. É isso. É exatamente. Se você tivesse olha, tem um monte de homeless, pessoal indigente na rua. Você precisa de um lugar para trabalhar, você não tem casa. Vá para o Rio. Então, agora, se você tem casa, então devia ser assim o cartãozinho. Projeto de room office para homeless. O problema é que o homeless não tem dinheiro para pagar. É só isso que a gente vai ganhar. Mas é só um detalhe. O Davi resolve. Gente, valeu por mais um programa. Os caras são criativos. É legal, deixa tentar. São bem criativos. Bom, então vamos encerrando por aqui, que estouramos um tempo, eu sabia. Vamos ter que reconvidar para uma terceira, quarta, quinta vez. A gente Até porque é para fazer o roteiro de perguntas que você não me fez hoje. É verdade. Eu não consegui essa ferramenta aqui. Já mostrou isso daí. Já mostrou isso daí. Vamos combinar novamente, Bruno. Beijão, grande abraço. Você, irmãozão do coração, tamo junto. Tamo junto. Beleza, e meus amigos, valeu, obrigadão por mais esse. Gente. Muito bacana. Abraço. Você viu? O que tem?